Vocês, estamos aqui para mais uma aula aqui no canal, não é isso? Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, aula de artes. Procure sempre um lugar calmo, silencioso. Tenham sempre ao lado de vocês lápis, borracha. Sempre perto de vocês também. O que a gente vai precisar hoje é só o caderno de desenho mesmo, tá? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre escultura, né? A gente vê às vezes em certos lugares uma escultura, mas a gente não imagina de que forma começou, qual foi a origem, né, da escultura, onde começou. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre escultura. A arte que se expressa, ela é expressada pela criação, por uma forma plástica com volumes e relevos, né? Seja pela modelagem, né, ou até pelo... Cada um tem um molde diferente. Eu posso fazer molde de pirâmide, eu posso fazer molde de pessoas, né? Então, assim, dependendo do que eu queira fazer, ela é uma modelagem, só que em forma, tem outra forma, outro material para se tornar estátua, tá certo? Eu tenho aqui uma estátua, que essa estátua é lá da Grécia. Por quê? Porque foi na Grécia que tudo começou. A estátua começou a ser, a origem dela começou a ser trabalhada, né? Começou a ter sua própria origem, começou tudo na Grécia, né? Então lá na Grécia, o clássico, né? O berço ocidental da raiz de esculpir estátuas, né? Então, desde os primeiros artesanatos que eram feitos de mármores, depois eram feitos de bronze, né? Isso, gente, foi antes de Cristo. Então, antes de Cristo já existia estátua, né? Então, assim, tem esculturas, né? Lá em Atenas, e foi lá com o renascimento de todas as esculturas, né? Se destacou muito a famosa estátua do Davi, de Michelangelo, né? Ele fez a estátua de Michelangelo. Então, foi uma das primeiras estátuas que teve, que começou a ser conhecida, né? Que foi a estátua feita de Davi. Eu tenho aqui, gente, porque assim, a gente pensa, tia, só na Grécia que tem arte? Não. Aqui no Nordeste tem um local que tem uma escultura, um museu de esculturas ao ar livre, né? Olha que lindo, olha que perfeito. Tem essas esculturas e quando você vai... Isso é só a entrada, tá, gente? Quando você vai entrando, ele vai aumentando, aí tem várias outras estátuas, né, lá, e é bem bonito lá, um local lindo, e é no centro, isso é no centro do Recife, e lá tem muita escultura. A tia pesquisou até aqui, mas aqui não tinha uma que a tia pudesse mostrar que fosse no ar livre. Então eu estou mostrando a nível Nordeste, que aqui no Nordeste tem, que é o ar livre. Olha que lindo. Quando você vai, isso é só a entrada, quando você vai entrando, aí você vai vendo que tem outras esculturas mais trabalhadas, detalhistas, né? E a tia colocou aqui também uma escultura que ela fica sempre lá na ponte de Recife, no centro também, ele sempre fica lá. São esculturas que ninguém pode pichar, ninguém pode riscar, quebrar lá, todos têm um cuidado, né? Eu muitas vezes passei por essa ponte e sempre via. Então, assim, é uma escultura muito antiga, todos respeitam, cuidam lá, porque lá cada local tem uma arte, né? Então, assim, ele sempre... Eu achava até que era uma pessoa, tipo, uma pessoa imitando estátua, né? É muito fácil a gente ver hoje as pessoas imitarem estátua aqui no centro de Fortaleza, ficam parados assim, né? Até o cachorrinho, né? Também fica lá parado. Mas são coisas que nós podemos ver que não tem muito locais estátuas, então as pessoas já estão fazendo o papel de estátua e ganhando seu próprio dinheiro, né? Mas ele aqui, ele sempre esteve aí, sempre colocado, sempre foi cuidado. Aí todas as pessoas tinham cuidado com ele, né? Para não pichar, não quebrar. A tia colocou aqui uma estátua feita nos tempos de hoje, né? Mais recentes. Eu coloquei porque eu achei muito legal. Olha
do jeito aqui, como ele foi confeccionado, né? Ele ainda vai sofrer todo aquele processo para poder ter cor e tudo mais. Mas olha que interessante como foi a confecção. Ele primeiro aí tá montando só o rosto dele, né? Já tem a expressão do Hulk todinha. Daí ele ainda vai sofrer uma transformação e dessa transformação ele vai fazer o quê? Pintar ainda, vai fazer o corpo ainda do Hulk, né? Até que chegue a essa forma assim, que já fizeram mais trabalhados. Hoje em dia já estão fazendo cultura de gesso também, escultura de isopor, gente. As pessoas fazem escultura de isopor, é muito interessante também. Então, essa daí já é uma escultura que ele confeccionou o rostinho, né? E depois ele vai confeccionar o corpo para poder dar continuidade e ficar nessa imagem aí que vocês estão vendo, ficar no final desse jeito, né? E é muito interessante porque tem todas as expressões, eles fazem todos os detalhes, né? Para ficar perfeito. Eu tenho aqui, né, também eles, dos cachorrinhos também. Isso foi escultura feita de isopor, né? Então ele usou isopor, usou cola também. Então essa escultura daqui, ele trabalhou essa escultura com isopor e olha que interessante que ficou, né? Dos cachorrinhos. Então assim, ele fez cada um diferente. Eu sei que vocês conhecem os personagens, né? Então esses personagens aí, vocês já estão vendo que ele deu forma, deu cor. Esse aí eu te mostrou já pintadinho, né? Já todo prontinho, todo bonitinho, né? Mas esse daí também é uma escultura, né? Não é aquelas mais tradicionais que a gente encontra na rua. Não é aquelas mais tradicionais que não tem cor. Muitas das tradicionais, elas só tem aquela pintura branca mesmo. Ela é mais pura, não tem cores, né? Mas essa daí já tem, né? Para dar uma animada, para dar uma alegrada, né? Se eu não entendi, procura aqui no vídeo novamente. Pode rever de manhã, de tarde, de noite, todo momento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido um pouco sobre escultura, da onde veio, da sua origem, né? Que foi na Grécia. Espero que vocês tenham gostado. Realize as atividades. Hoje tem atividade para vocês na folha, a tia vai enviar lá no grupo, que é para vocês copiarem e fazerem, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo, meus amores.